Bem-vinda, Cláudia, bem-vinda aqui às Prep Talks. Esta é a segunda temporada. Muito obrigada por teres aceito este convite. Como sabes, nós Claro, temos uma bom comunidade dia. de temas ligados à prevenção, neste caso é a promoção de saúde em contexto de trabalho, e para a nossa comunidade também te conhecer, eu ia começar por te perguntar exatamente isso, ou seja, quem é Cláudia Pedra? Fala-nos um bocadinho do teu percurso, dos desafios passados e atuais, agora mais recentes. E depois, obviamente, vamos conversar muito sobre esta questão de promoção de saúde em contexto de organizações sociais, que é um bocadinho o Claro. tempo que estás aqui hoje. Bem, muito obrigada. Realmente, o meu nome é Cláudia Pedra, sou uma ativista de direitos humanos primeiro. Gosto sempre de começar por aí, porque, na verdade, quando tinha 14 anos, comecei a fazer ativismo de direitos humanos e nunca parei. E é uma área que me vai sempre acompanhar ao longo de toda a minha vida, mas que não seja também para trazer os contextos, os princípios e os valores de direitos humanos também à minha vida profissional. Atualmente sou Managing Partner da Stone Soup Consulting e também diretora de um think tank de direitos humanos, chamado NCIS, e sou uma pessoa que já há 15 anos faço consultorias estratégicas junto com a Stone Soup, a trabalhar em várias partes do mundo para conseguir maximizar o impacto positivo das organizações e empreendedores. Obrigada. Então, eu acho que, ou seja, eu tenho acompanhado bastante o teu percurso, porque também colaboro, obviamente, na Stone Sub Consulting, e, e é muito interessante esta mudança, não é? Mas ao mesmo tempo o que tu disseste, ou seja, também é possível trabalhar direitos humanos quando fazemos consultoria estratégica a organizações sociais, que elas depois, obviamente, vão gerar impacto e vão resolver muitas das necessidades, sejam elas sociais ou ambientais, no contexto. O tema que eventualmente nos lembramos de convidar é um bocadinho da tua experiência também em consultoria e de acompanhamento de variedíssimas organizações nestes últimos anos. Quais é que tu sentes, ou seja, olhando para as condições de trabalho das pessoas que estão nestas organizações, não é? Quais são assim as principais necessidades ou a tua percepção sobre a realidade de trabalho nestas organizações sociais? O que é que tem vindo a evoluir positivamente ou negativamente? Qual é que é assim a tua percepção das pessoas, das condições de trabalho destas pessoas? Bem, eu sou uma eterna otimista e eu vejo sempre evolução e vejo sempre coisas boas a ocorrerem e noto diferenças desde que comecei a trabalhar em organizações há mais de 20 anos atrás e mesmo nos últimos 15 anos a fazer consultoria estratégica. Eu acho que tem havido melhoria das condições das pessoas que estão nas várias organizações e tem havido maior atenção aos colaboradores. Porque é que eu estou a dizer maior atenção? Eu julgo que durante muitos anos as organizações estavam tão focadas na sua causa e nos seus beneficiários externos que às vezes esqueciam-se um pouco dos seus colaboradores internos, pensando que a causa faria com que tudo fosse motivante. E a verdade é que as pessoas precisam de muito mais para além da causa. A causa é realmente um motivador extraordinário e é muito bom poder trabalhar todos os dias com um propósito nobre e fantástico, mas as pessoas precisam também de apoio emocional, precisam de poder trabalhar questões como a progressão da sua carreira, precisam de poder ter um salário digno, precisam de poder ter benefícios que os fazem ter uma vida melhor. Portanto, tudo isso é necessário a par de causa que estão realmente a trabalhar. E julgo que nos últimos anos tem havido maior atenção à saúde mental e física dos colaboradores, vê-se realmente vários programas criados por organizações nesse sentido, vê-se também que há uma atenção a fornecer até algum apoio clínico quando é necessário, perceber melhor que algumas das temáticas que são trabalhadas com pessoas vulneráveis fazem moça em termos emocionais e que precisam de algum apoio. Eu julgo que se está a haver um movimento positivo nisso em relação à mudança dentro das organizações sobre a mentalidade do que é necessário para o bem-estar dos seus colaboradores. E o que é interessante é que se vê também até um ganho de empatia pública sobre os beneficiários, também sobre esses colaboradores, perceberem que não é possível criar um programa com qualidade, um projeto com qualidade que ajude as pessoas a trabalharem problemas sociais complexos sem os colaboradores das organizações estarem com bem-estar eles próprios. Eu acho que é um bocadinho, ou seja, ganhar essa consciência e também o próprio mercado que tem vindo a evoluir, não é? Ou seja, notamos que eventualmente estas próprias organizações neste momento têm que também criar condições para reter o talento, para conseguir que o talento de facto se desenvolva dentro delas, não é? E Sem a dúvida. propósito ou a causa ou aquilo que é a missão da organização pode ser muito poderosa, mas não é sustentável para garantir que a organização também consiga reter
o seu potencial humano, não é? Ou seja, porque as pessoas têm outras oportunidades, porque eventualmente buscam outro tipo de condições. Sentes que elas estão um bocadinho a tentar criar também para conseguir reter as suas pessoas, as pessoas que depois entregam esse valor e entregam esses projetos? Achas que há esta preocupação já do ponto de vista... Fala-se muito nas organizações privadas, não é? Na questão Na da retenção dos talentos, retenção sim. de talento. Achas que já começa a ser também notório nestas organizações? Sem dúvida, acho que se percebe que há pessoas extraordinárias no setor social, há pessoas que têm um talento incrível nas várias áreas, e é interessante porque as áreas técnicas são muitas e variadas, e estamos a falar às vezes de grandes especialistas que fizeram um percurso extraordinário para chegarem a diretores técnicos de organizações ou terem algum tipo de trabalho técnico especializado, e não faz muito sentido que as organizações os deixem perder para outros por causa de não terem em conta também o seu bem-estar. Eu julgo que as organizações já começam a estar mais atentas a isso, e espero que com o tempo comecem a estar atentas a todos os níveis da organização. Eu julgo que essa atenção já está a surgir, mas mais em relação à liderança e às pessoas com cargos técnicos muito especializados. Espero que depois isso também se espalhe para outros cargos dentro das organizações e que seja uma área também crítica, porque julgo que vejo muitas diferenças em relação às lideranças, talvez não tanto em relação a todos os cargos dentro de uma organização. Ok. O que é interessante também perceber é um bocadinho como é que eles estão no SUP e nos projetos que fazem, por exemplo, da organização, imaginemos, de avaliação organizacional, ou diagnóstico, ou de algum tipo, ou até de programas do ponto de vista de responsabilidade social, que tem sempre a vertente interna ou externa. Como é que tu achas que com um projeto, não é, que a Stone Soup possa desenvolver, muitas vezes se detectam essas necessidades, se consegue aconselhar a organização a conseguir eventualmente endereçar estes aspectos? Por vezes ela pode não estar tão atenta, não é? Ou seja, ela poderá eventualmente estar muito mais focada em questões externas, de beneficiários ou de financiadores, não é? Por questões de sustentabilidade também económica e da sua missão. Mas como é que a Stone Soup pode ajudar também nesse sentido? Ou seja, na consultoria, que normalmente implementam? Eu julgo que a parte do diagnóstico organizacional é importantíssima. As organizações, quando vêm ter com uma consultora para fazer consultoria, normalmente vão se focalizar em questões externas ou questões que permitem um ganho quase imediato à sua organização. Por isso é que há sempre situações como a angariação de fundos que são de grande interesse para as organizações. Mas felizmente também sinto que várias organizações já perceberam que o desenvolvimento organizacional é o caminho e que realmente permite criar organizações muito mais fortes, muito mais robustas e que podem ajudar todos interna e externamente. Por isso o diagnóstico organizacional é tão importante na consultoria estratégica e não só a criar um projeto com base no que foi percepcionado pela organização como sendo necessário. Quando fazemos o diagnóstico organizacional, conseguimos ver todos esses assuntos escondidos, assuntos que se calhar não estavam tanto no radar das pessoas que criam a consultoria estratégica. E aí entram questões críticas como a governança. Acho que nunca houve, até hoje, uma organização que tenha pedido governança como consultoria estratégica, mas tem havido projetos que a têm incluído, porque depois do diagnóstico organizacional, consegue-se ver que é daí que estão a emanar muitos dos problemas da organização e, portanto, precisam de ser trabalhados. E depois as questões de recursos humanos em geral vêm por inerência. Porquê? Realmente na consultoria estratégica da Stone Soup contam-se pelos dedos os projetos focalizados só em recursos humanos, o que é interessante, mas quando nós vamos pensar nos mais de 300 projetos que realizamos, na verdade todos tiveram a ver com questões de governança e recursos humanos. Porquê é que eu estou a dizer todos? Porque é impossível tratar um assunto estratégico como a comunicação, ou o planeamento estratégico, ou a avaliação, sem pensar nos recursos internos e externos, sem pensar como é que a organização é gerida, como é que a organização é governada, e isso leva-nos a que tenhamos que necessariamente trabalhar estas questões, nem que seja como sub-questões dentro da principal que foi contratada. O que também observamos é que normalmente estas são as questões mais sensíveis, não é? Ou seja, Sem questões dúvida. relacionadas com a questão da governança, da liderança também e da qualidade dessa liderança,
E para além disso, também esta questão que estavas a dizer, ou seja, a percepção de que há aqui alguns conflitos internos ou necessidades que não estão satisfeitas e que podem pôr em risco a entrega de valor social, não é? Ou seja, porque na verdade os cuidados com os beneficiários ou a intervenção do ponto de vista de projetos ou a capacidade de entrega vai depender muito se estas pessoas conseguem ter as suas necessidades satisfeitas, não é? E nem sempre isso é óbvio, nem sempre isso é a questão da prioridade. Achas que eventualmente um trabalho de um consultor também é levantar essas questões e depois guiar o processo de conseguir gerar alternativas, não é? Do ponto de vista de soluções, porque às vezes as organizações também acham que são questões que não são solucionáveis, não é? Ou seja, que é Sim. um estado de arte, ou seja, não conseguimos pagar mais às pessoas, não conseguimos. Uhum. Eu Um, julgo que é muito importante que o consultor levante essas questões, mas que apresente soluções para elas. Acho que hum, sim, que muitas vezes são consideradas insolucionáveis, até porque algumas delas têm décadas e são difíceis de solucionar, isso não há dúvida nenhuma. E é talvez um dos maiores desafios para um consultor, é conseguir levantar estas questões técnicas tão delicadas e conseguir produzir soluções e um processo que leve para que isso possa ser resolvido. E não é fácil, porque vai haver às vezes alguma resistência também a essa mudança, mas se o consultor se manter fiel ao seu percurso e à necessidade de fazer esse processo, acho que as organizações no fim conseguirão entender o benefício do fazer. uhum, Mas exige alguma capacidade de lidar também com assuntos delicados, ou seja, esses assuntos não podem ser trabalhados, se calhar, de uma mesma maneira que seria outro assunto que é muito menos polémico, menos controverso, menos delicado. Portanto, exige da parte do consultor também sensibilidade e exige uma capacidade muito grande de desenvolver soluções em situações difíceis. E, portanto, não é para todos conseguir fazer isso, mas eu julgo que há uma vantagem extraordinária, porque é impossível ter uma organização com saúde sem trabalhar essas questões como prioritárias. E como eu estava a dizer como sub-questões, o que é que eu quero dizer com isso? Não é que elas sejam menos importantes, é só porque um consultor também tem que realizar um projeto dentro do que foi contratualizado e, portanto, não adianta fazer um total bypass ao que foi contratualizado. Tem que, na mesma, fazer o planeamento estratégico, na mesma, fazer a avaliação, na mesma, fazer o plano estratégico de comunicação, a de angriação de fundos. Mas pode e deve trabalhar estas questões dentro do que está a trabalhar em termos gerais, sempre com esse cuidado para não ferir suscetibilidades e encontrar soluções que são viáveis dentro da organização. uhum. Um dos aspectos que nós também, ou seja, salientamos muito é que não é só a questão da saúde e bem-estar individual das pessoas, não é? Nós temos que olhar para a organização como um sistema e nesse sistema pode haver aqui fragilidades. Um, e é interessante porque muitas vezes o assumir destas fragilidades, que podem eventualmente ser a forma como a organização é governada e liderada, não é? Seja eventualmente alguns padrões de relação, não é? E de formas de tomada de decisão e de conseguir chegar a consensos que estão doentes, não é? Ou seja, processos que não estão a fluir. Muitas vezes na consultoria nós temos que quase fazer novamente o treino desse tipo de competências, não é? Gerar espaço, gerar contexto onde as pessoas conseguem comunicar e conseguem refletir e encontrar soluções e tomada de decisões de formas diferentes. Nem sempre isso é, ou seja, fácil para o consultor, mas é quase um processo de reeducação também, não é? Deste tipo de contexto em que a organização aprende a fazer diferente, aprende a eventualmente identificar prioridades diferentes, a tomar decisões de forma diferente, a conseguir fazer um processo mais participado, não é? E menos autocrático, não é? Essa mudança é importante também para as organizações sociais, ou seja, criar organizações que efetivamente são muito mais alinhadas com processos mais maduros de comunicação, de tomada de decisão, de liderança mais participativa, de criar contextos onde as pessoas são ouvidas, são vistas, são validadas. Sentes que esse também é um trabalho um bocadinho de consultoria que a Stone Sub tem feito, ou seja, de transformar estes contextos para torná-los bem mais participativos, equitativos também, não é? Do ponto de vista do espaço de cada um. Isso é um tema relevante também para a diversidade, a inclusão e todas estas tendências que temos vindo a observar. Sem dúvida nenhuma, mas realmente o que é interessante é que dá para fazê-lo de várias maneiras, como é evidente. Uma das nossas estratégias é desenhar o próprio processo de consultoria de tal forma participativo e colaborativo que exige por parte das organizações um contraparte igual. Isso quer dizer que, ao contrário de muitas organizações, muitas consultoras que entram dentro de uma organização e fazem um diagnóstico organizacional, lendo papéis e falando com a liderança, essa não é a maneira como nós fazemos os diagnósticos organizacionais.
O diagnóstico é de tal forma participativa e transversal a toda a organização, tanto em stakeholders internos como externos, e em qualquer papel que a pessoa esteja dentro da organização. Isto é importante notar, porque há realmente papéis de suporte que às vezes são ignorados nestes processos de diagnóstico, que logo começa o tom da consultoria, logo de forma participativa e de cocriação, e a valorizar todo o tipo de pessoas dentro e fora da organização. E isso vai obrigar muitas organizações a mudarem a forma como normalmente fariam os processos, porque muitas vezes até no momento em que estamos a discutir como é que a consultoria será feita, a organização sugere-nos falar com 2 ou 3 diretores, 2 ou 3 pessoas da liderança estratégica, das direções voluntárias, e não tanto com todos as pessoas e as várias funções dentro da organização. Portanto, isso cria logo o tom. E depois todo o processo, quando é criado e é feito de forma a valorizar a opinião de todos os intervenientes no processo, independentemente das suas funções e da hierarquia, acho que cria realmente um mote para que a organização comece a repensar como a valorização das opiniões diversificadas dentro da sua organização é muito benéfico. E então, mesmo que não seja esse o tipo de processo que normalmente é feito, começa a fazer a organização repensar sobre a utilidade, a qualidade, a relevância de conseguir imprimir essa diversidade de opiniões ao processo, e permite-lhes começar a pensar de forma diferente sobre como fazem os seus próprios processos internos. É claro que não vai resolver todas as situações, e as organizações que têm realmente processos muito intrincados, muito verticais, muito de participação apenas da liderança, se calhar o tempo da consultoria não será suficiente para mudar tudo isso, mas pelo menos durante a consultoria as pessoas podem se sentir valorizadas, ouvidas, podem sentir que fizeram parte de uma reflexão estratégica relevante para o futuro da sua organização, e eu julgo que pelo menos isso foi positivo, as pessoas terem tido uma hipótese de conseguirem estar nesse processo participativo. Eu acho também é um bocadinho uma arte de garantir que a liderança nunca se sente ameaçada, não é? Ou seja, que é um processo em que, em que a liderança é de facto envolvida e, sobretudo, criar aqui um outro espaço em que ela pode ouvir e pode integrar algumas outras pistas, não é? Do ponto de vista de alteração e da forma como está a gerir. Mas é um processo que demora, não é? Porque, no fundo, estamos a fazer uma mudança cultural e da forma de liderar e da forma de colaborar e daquilo que também muitas vezes. Ou seja, nós poderemos achar que, comparativamente com as organizações lucrativas, teríamos aqui uma expectativa das organizações sociais ou do terceiro setor serem mais participadas, nem sempre isso acontece. Vemos culturas que às vezes ainda estão muito hierarquizadas e com uma grande Sim, diferenciação de papéis e de contribuições na organização, não é? sem dúvida se vê isso, mas claro que há todo o tipo de organizações e lideradas de todas as maneiras, mas ainda se vê muita hierarquia dentro das organizações, muita valorização mais do que as chefias pensam sobre determinado assunto. Isso não quer dizer que as lideranças não tenham um papel importantíssimo, como sabemos, e são decisores e terão que tomar decisões, mas o que se pretende é que seja uma decisão informada com base na valorização das opiniões dos outros e que tenham capacidade de fazer esse processo valorizando os seus colaboradores. Uma outra questão que ainda queríamos abordar tem a ver um bocadinho mais com as questões de investimento de impacto, não é? Ou seja, Uhum. o tema da saúde mental em contexto de trabalho, mas também eventualmente saúde mental no geral, tem atraído claramente aqui muito interesse do ponto de vista de investimento de impacto. É verdade que é notório, a importância cada vez maior sobre este tema. O que é que achas que mudou? Porque obviamente já trabalhaste com muitas organizações que trabalham no tema da saúde mental, na comunidade e portanto na sociedade no geral e com diferentes focos de intervenção. O que é que tu sentes que tem vindo a mudar? É um caminho positivo também para o investimento no impacto nestas questões? Há aqui uma mudança do paradigma também para apoiar estas organizações e outras organizações que eventualmente também estão a resolver esse tema? Eu acho que é inegável o efeito da pandemia sobre esta temática, ou seja, criou uma priorização da temática que não tinha antes. E, acima de tudo, porque havia invisibilidade da questão da saúde mental, especialmente quando era crónica e não motivada apenas por crises. Eu julgo que muitos dos investidores de impacto conheciam os problemas de saúde mental graves, conheciam as situações mais extremas
que são referenciadas com alguma frequência, os suicídios, as situações de assédio que levam a psicopatias, etc, etc. Isso era mais comum. O que talvez fosse mais silencioso são questões crónicas, como as depressões, as situações em que as pessoas se sentem constantemente desvalorizadas, com autoestima baixíssima, com situações de ansiedade grave que se vão agravando ao longo dos anos. Tudo isso passava um bocado por baixo do radar, até que vem uma pandemia e os investidores começam a pensar, afinal, a saúde mental tem uma importância muito maior. Porquê? Porque tornou-se um problema global por inerência dos confinamentos e de outras situações graves da pandemia, até o próprio medo da morte, da doença, a exposição as estatísticas assustadoras diariamente, que é interessante porque eu não posso deixar de fazer um paralelismo com muito do trabalho que as organizações já faziam, porque quando eu trabalho sobre questões de vida e de morte, muitas organizações trabalham, porque trabalham ou com defensores de direitos humanos que estão a ser ameaçados de morte, trabalham com pessoas que vivem com doenças crónicas que as deixam incapacitadas ou às vezes à beira da morte, trabalham com situações gravíssimas de pessoas que foram alvo de violência e de trauma a um nível muito elevado, às vezes quase impossível de imaginar para algumas pessoas. Elas já estavam expostas a tudo isso e já estavam expostas às situações extremas de saúde mental, mas talvez um investidor de impacto não tivesse, porque os investidores de impacto depende, claro, da sua natureza, tem uma grande diversidade, mas muitos dos investidores de impacto decidem investir numa causa específica, essa causa é uma causa que os motiva, que lhes cria empatia por algum motivo, ou por historial, vivência, ligação à sua família, exposição a uma situação concreta nas suas viagens, em trabalho, etc. E essa situação tornou-se, essa ou duas ou três situações tornaram-se cruciais para esse investidor. E esse investidor investe nessas áreas. De repente, vem a questão da saúde mental como uma questão absolutamente incontornável, dada a situação da pandemia e todos os efeitos que criou nas várias camadas da sociedade, nas várias pessoas. Eu acho que isso captou a atenção realmente para alguns investidores que estavam a investir noutras áreas. Claro que quem já investia na saúde, eu acho que já tinha uma noção muito clara que não se pode investir na saúde física sem investir na saúde mental, mas isso era um nicho, ou seja, era um nicho dentro do nicho. Os investidores de saúde, os investidores em saúde mental dentro, eu julgo que agora é um pensamento mais holístico, ou seja, já se compreendeu como é que esse processo pode ter uma importância abissal, tanto dentro das organizações como no desenho dos seus programas e dos seus serviços, porque realmente tem que ser todo um ecossistema com saúde mental. Eu acho que já há maior atenção por causa disso. Uhum. Ou seja, no fundo também há mais capacidade de investimento, obviamente que as melhores soluções são aquelas que depois obviamente vão ser mais financiadas a médio e longo prazo, não é? E portanto é que vão trazer aqui um retorno. Mas é uma transformação grande, não é? Ou seja, também há alguns temas que são mais, ou seja, quando pensamos em investimento de impacto, se calhar as questões ambientais têm, neste caso, ainda uma prevalência muito maior, mas nós sabemos que obviamente estas questões da saúde mental também impactam a mudança, não é? Do ponto de vista de comportamentos e da capacidade da sociedade conseguir efetivamente fazer estas transições, não é? Que nos esperam. Ahm, Cláudia, normalmente nós terminamos a nossa conversa sempre com uma pergunta assim um bocadinho mais pessoal, mas antes de passarmos à pergunta pessoal, eu gostava de perguntar, tu começaste esta conversa por dizer que tu és um otimista. No cenário em que, ou seja, nós estamos a passar um momento muitíssimo difícil do ponto de vista da nossa história coletiva, não é? Ou seja, como humanidade, quais são as questões que te, digamos, ancoram este otimismo? O que é que tu achas, na tua perspectiva, que eventualmente nós vamos conseguir fazer esta transição, esta mudança profunda, e porque é que porque é que te consideras um otimista? Eu considero-me otimista, talvez porque tenha visto o pior que o ser humano faz, mas também o melhor. Ou seja, eu fui exposto ao longo da minha vida como ativista de direitos humanos, como dizia no início, às violações mais grosseiras, os piores crimes que a humanidade pode fazer, desde o tráfico de seres humanos aos crimes contra a humanidade, genocídios. Eu fui exposta a tudo isso, mas também fui exposta todos os dias a empreendedores e organizações que desenham soluções para as mais graves situações, para os mais complexos problemas sociais. E é por isso que sou otimista, porque julgo que acontece muitas coisas boas, muitas soluções, muitos programas, muitos projetos de grande qualidade, de grande impacto por todo o mundo,
que vêm desde a pessoa que é um pequeno empreendedor, às soluções desenhadas por comunidades, até às grandes soluções de organizações internacionais, há de tudo, mas eu julgo que há pessoas boas todos os dias a criar essas soluções. É por isso que eu me sinto otimista, porque eu as vejo, porque vejo o resultado e o impacto que essas soluções criam, a diferença que criam. Infelizmente não mudam o mundo todo em 3 dias, acho que todos nós adoraríamos que isso fosse verdade, que alguém tivesse desenhado uma solução que mudasse o mundo para a positividade em 3 dias, não. Algumas delas demoram 10, 15, 20 anos a ver-se a diferença, mas vê-se. Se nós não as iniciarmos, daqui a 20 anos íamos estar a ver os mesmos problemas que estamos a ver agora. E é isso que me deixa otimista, porque felizmente sou exposta a soluções positivas todos os dias, em várias partes do mundo, e consigo ver que há pessoas sempre orientadas para criar essas soluções e a gerar um impacto positivo enorme. E é por isso que eu tenho esperança, apesar de ter visto talvez a maior maldade humana, tenho uma esperança enorme nas soluções que as pessoas conseguem criar para esses problemas sociais complexos. E no fundo também ao mesmo tempo não estamos focados só naquilo que não é nada correto, não é nada ético e não é nada respeitador dos direitos humanos, mas estamos focados naquilo que eventualmente está a fazer diferença e perceber que nós temos o potencial, não é? Ou seja, o ser humano tem o potencial de... Sem dúvida, tem esse potencial de transformação. E eu sou muito uma pessoa que tento fazer o que chamo de partilha de boas práticas. Porquê é que eu digo isso? Porque também acho que nós temos tendência a reinventar demasiado a roda, tentar sempre ir desenhar soluções de raiz para problemas, e na verdade há pessoas a resolver estes problemas de forma fantástica na Indonésia, no Quénia, na Colômbia. Porquê é que nós não estamos a replicar essas soluções? Muitas vezes estamos a perder tempo em vez de pegar em soluções que realmente têm grande impacto e que são replicáveis para vários contextos. E eu acredito nisso e acho que é possível fazê-lo. Ok. Então deixaste-nos aqui uma mensagem para sermos um bocadinho mais otimista e não nos deixarmos Sim. abater por tudo o terrível que acontece no mundo todos os dias, em várias partes do mundo. Hum, então a última pergunta é mais pessoal e é, Cláudio, como é que te imaginas a trabalhar em 2030? Como é que será o teu trabalho? O que é que vais estar a fazer? Estará tudo igual ou há aqui algumas mudanças que esperas que aconteçam? Espero uma pequena mudança, talvez. Acho que nós temos de ser realistas sobre as nossas capacidades e, à medida que envelhecemos, talvez eu não consiga fazer tanto trabalho de terreno como faço hoje em dia. E há um motivo porque é que faço esse trabalho de terreno, como dizem os ingleses, keeps me grounded, ou seja, deixa-me com a realidade do que é o terreno. Gosto muito de o fazer, apesar de liderar a organização em que estou, porque acredito que o trabalho de terreno nos dá uma visibilidade crítica sobre as questões essenciais. Acho que quando nós fazemos trabalho de terreno e vamos a um sítio onde nos dizem o problema é que durante 3 meses não tenho água potável para beber, eu consigo perceber melhor o que é que estou a fazer. E eu acho que não conseguimos desenhar soluções execuíveis na consultoria se estivermos muito afastados do terreno. Portanto, isso é uma coisa que eu me vejo a ter que diminuir por natureza da situação. À medida que vamos envelhecendo, não é possível fazer certo trabalho, torna-se fisicamente demasiado difícil de o fazer. E isso é o que eu estimo mudar mais nos próximos 7 anos, é que tenha que ir diminuindo o trabalho de terreno. Mas estou a dizer diminuir, não irei deixá-lo, porque julgo que só posso deixar de fazer trabalho de terreno quando deixar de fazer consultoria. Ou senão vou realmente estar muito afastada do que é a solução que eu estou a desenhar. Acho que na consultoria há muito esse risco. As pessoas têm uma série de frameworks teóricos, uma série de coisas que podem sugerir e podemos estar completamente fora do que realmente a organização ou a pessoa precisa se nós estamos só a socorrer de frameworks teóricos e sem perceber o terreno. E eu acho que essa será a minha maior mudança para os próximos anos e uma mudança que eu vejo com alguma pena, porque adoro o trabalho de terreno, acho que é um trabalho muito importante e faz-me de mim uma melhor líder, conseguir percebê-lo, mas estimo que terei que o fazer por inerência e então já estou a preparar-me mentalmente também para esse Ok. Mas isso processo. vai implicar, obviamente, também mudanças na Stone Soup. Como é que vês um bocadinho a rede e a comunidade Stone Soup a crescer e eventualmente os teus papéis irem mudando, não é? Do ponto de vista
Eu acho que nós temos de ser coerentes com os nossos princípios e valores. E uma coisa que eu digo sempre para as organizações é que os fundadores têm um papel para sempre, mas não pode ser o mesmo papel. Ou seja, eu julgo que o fundador tem que saber fazer a sua sucessão. E o que eu vejo para a Stone Soup daqui a uns anos, talvez não em 7, mas em 15, claramente será a necessidade de mudar completamente o processo de liderança. E eu vejo isso com a nova geração da Stone Soup. Acho que há imensos consultores com imenso talento e que têm os princípios e valores para levar a organização para os 20 anos a seguir, ao momento em que eu deixarei de trabalhar. E eu vejo isso mais uma vez com muito otimismo e com muita calma e serenidade, porque desde que os princípios e valores estejam lá, tudo mais se consegue organizar. E eu vejo na Stone Soup essas pessoas, essas novas gerações, desde os 20 e tal anos temos pessoas extraordinárias que vão conseguir continuar a trabalhar 20, 30 anos depois de eu ter parado de trabalhar e tenho certeza que levarão a Stone Soup para a frente. Nós, em termos de liderança, uma coisa que temos que garantir é que o futuro se mantenha coerente e isso implica que a nossa própria teoria da mudança, os nossos princípios e valores estejam sempre lá e que a consultoria de Stone Soup não se perca e não fique sem identidade quando não tiver as sócias fundadoras. Mas lá está, com um devido processo de sucessão, isso será possível acontecer, e os fundadores, mesmo depois de deixarem de trabalhar, enquanto quiserem estar ativos, podem ter um papel de aconselhamento, de estruturação, de ideias, mas não têm que estar sempre na liderança ativa. Sim, portanto, esta questão também de preparar essa transição assenta em pilares fortes, não é? Com coerência, mas com capacidade também de adaptação, porque obviamente depois a própria consultoria vai evoluindo, não é? E tem que. Evidentemente, sim. E nós temos que confiar nas pessoas, temos que confiar que as decisões que vão tomar, muito para além de nós, vão se manter coerentes. E se tivermos as pessoas certas lá, com os princípios e valores, como eu dizia, isso será normal, porque as pessoas têm outras formas de trabalhar e para o futuro terão mesmo de trabalhar de maneira diferente. Não é expectável que em 2050 se trabalhe da mesma maneira que em 2030, e isso é positivo, mais uma vez, desde que se mantenha, porque na Stone Soup nós temos um Honesty Report que as pessoas podem ler, que é o nosso relatório de impacto, está quase a sair uma nova edição, e dá para ver tudo o que fizemos de bem e tudo o que erramos também. Acho que é importante mostrar as falhas nos processos. Os seres humanos têm falhas e com isso têm aprendizagens. Mas o que é muito relevante para nós, que sempre aparece no nosso Honesty Report, é quanto os nossos clientes e mesmo os nossos colaboradores, todos os consultores, as pessoas que estão como funcionários da Stone Soup, apreciam, claro, as qualidades técnicas uns dos outros, mas as qualidades humanas, se calhar, ainda mais. E é muito interessante quando um cliente nos diz isso, porque o cliente contrata-nos para as qualidades técnicas e ao dizer que as qualidades humanas estão lá no topo, mostra-nos que alguma coisa certa está a ser feita. No nosso entendimento, isso é uma grande fonte de sucesso e estou muito, muito confiante que as pessoas que continuarão Stone Soup para além das sócias fundadoras terão mesmo sucesso, mantendo a qualidade da ação. A consultoria tem que ter qualidade técnica, como é evidente, mas se as pessoas que estiverem por trás forem frias, desumanas, se não tiverem a ouvir, não tiverem escuta ativa do cliente, não tiverem a desenhar soluções customizadas, mas sim a criar qualquer processo que já está pré-feito e que entregamos a todos de forma igual, isso já não é Stone Soup, e eu acredito que as novas gerações vão conseguir manter o espírito da Stone Soup. E nós só podemos desejar que isso aconteça, tá bem? Muito sucesso para a Stone Soup e também para Obrigada. a evolução, não é? Sim. Pode levantar um bocadinho às vezes os pés do terreno, mas ganhando outros tipos de papéis e outros tipos de impacto. Sem Muito dúvida. obrigada, Cláudia. Foi um prazer trabalhar, neste caso, conversar e partilhar e ter a oportunidade também de colaborar contigo estes últimos anos, já bastantes, nestes projetos e de conhecer um bocadinho a realidade destas organizações sociais e conseguir promover também o que é saúde e bem-estar para as pessoas que lá trabalham. Muito obrigada. Sem dúvida. Bom dia.